mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor, deputados, ministro. Deputados, por favor, Zeca. Ministro, peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Aproveita e encerra a sessão. Eu vou encerrar. Vou propor o encerramento, nada mais haver a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, 4 de abril de 2019. Esse fatiamento do valor que hoje os beneficiários recebem. Um outro ponto e uma outra problemática tratando sobre esse tema é a questão da pessoa com deficiência. No caso daquelas que têm mais de um filho com deficiência, porque o benefício ele acaba computando sobre a renda per capita familiar e nós não vimos nesse sentido nenhuma mudança para contemplar de fato essas pessoas que de fato necessitam, precisam, estão na maior parte dos casos abandonadas nos seus estados e municípios em todo o país, e seria talvez essa uma proposta mais inteligente do que... Para concluir, deputado. Eu até coloco, por que não antecipar, sim, esta idade dos 60 anos, mantendo os 65 hoje com o salário mínimo, e fazer esse adiantamento aos 60 anos como uma proposta muito mais positiva. A palavra, deputado Zeca Dirceu. Pedir mais uma vez silêncio também a todos os deputados, a todos que estão acompanhando a sessão, para que os oradores possam, da melhor maneira, proferir sua fala. Deputado Zeca Dirceu. Ministro Paulo Guedes, quero insistir aqui, como outros deputados já fizeram, que o senhor responda às perguntas e os questionamentos. O senhor ocupa uma função pública, é, na verdade, uma obrigação conosco e com o povo brasileiro que está acompanhando aqui esse importante debate. Quero começar por duas perguntas bem objetivas. Por que o ministro, durante o processo eleitoral, os meses que antecederam a eleição, não apresentou e não debateu de forma pública essa reforma criminosa da Previdência que hoje está em debate aqui? Quero fazer um outro questionamento, ministro. Ele não era candidato. Por que ou quais foram os estudos, as projeções e as análises que o senhor produziu, que o Ministério produziu, para que fosse colocado pelo governo como prioridade a reforma da Previdência e não, por exemplo, a reforma tributária? Essa sim que acaba com privilégios. Quais foram as projeções, os estudos, que o senhor deve ter acesso e precisa apresentar aqui, que levou vocês a decidirem priorizar a reforma da Previdência, tão cruel aos mais pobres, ao invés da reforma bancária, dos seus amigos banqueiros? Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. De palavra. Garanta a palavra. Peço respeito.
Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor. Por favor. Por favor, deputados, ministro. Deputados, por favor, Zeca. Ministro, peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Aproveita e encerra a sessão. Eu vou encerrar. Vou propor o encerramento, nada mais a vir a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, 4 de abril de 2019, às 9h30, reunião extraordinária da audiência pública para a continuação dos debates relativos à PEC 6 2019. Antes, informo que a lista de inscrição para debates e para a comunicação de liderança da referida audiência será aberta às 8h45, simultaneamente a abertura do plenário, e que o painel eletrônico presença será aberto às 9h. Está encerrada a reunião. Aí dizia respeito à capitalização, se ela vai ficar só em cima do trabalhador, se ela fica em cima do trabalhador. Justamente como nós estamos abrindo a porta para a discussão do sistema de capitalização, se houver amparo fiscal para entrar nessa discussão, é uma discussão em aberto. Eu acho que, como o nível de desemprego é extraordinariamente alto entre jovens que não têm experiência de trabalho, são as maiores vítimas do mercado de trabalho desaquecido, são justamente os mais jovens. Não têm experiência nenhuma, estão chegando agora com 16, 17 anos, de um lado tem crime, de outro lado tem violência, essas pessoas ainda não se consolidaram na vida, e aí caem num pool de desemprego maciço como temos hoje. Então, eu acho mais generoso que não haja encargos durante essa fase inicial deles. Agora, nada impede que lá na frente você bote o outro pilar. E, finalmente, o terceiro, que é o próprio sistema de repartição, está em aberto. Você pode ter um sistema de capitalização, onde está acontecendo isso agora, quer dizer, alguns países começaram com regime de capitalização financiado só pelo trabalhador, depois botaram as empresas, e, finalmente, você pode botar também uma camada de repartição em cima. Então, está em aberto, isso é para conversas, e justamente dependendo da potência fiscal. Se a geração atual faz um sacrifício maior, você pode tirar os encargos e deixar os jovens terem mais emprego. Se não fazem, você eventualmente nem lança esse sistema e acabou, e vamos seguir no sistema que está. Ninguém propôs em nenhum momento o desmanche do sistema atual. A transição é muito lenta, é gradual, geração é jovem por jovem. São 400 mil jovens que entram, porque hoje o desemprego é quase a metade entre os jovens, né? Então, de 900 mil jovens chegam no mercado todo ano, 450 mil praticamente estão indo para o desemprego direto. Bom, a segunda manifestação, o segundo deputado falou justamente que não se mexe com, perguntou sobre o rural e o BPC. Está muito claro para nós que o BPC é uma matéria sensível, está muito claro, ficou muito claro depois que a coisa começou. E eu acho que o papel na democracia é esse mesmo, a coisa entra, o Congresso reage, mas olha, isso é importante nas populações de cidades menores, e pronto, está ficando muito claro que isso aí é um problema. E a função da casa é justamente isso, dizer, ó, isso aí não vai passar, nós vamos atuar contra, etc. Mas quem mandou a proposta, teve as razões, eu expliquei quais foram.
E quanto ao BPC também, não se mexeu com nenhum de direito adquirido. Não se mexeu no salário, o salário é esse mesmo, estava se dando uma possibilidade de antecipação. E se antecipar, aí realmente eu também, com toda franqueza, quando apareceu 70 anos, eu mesmo levei um susto. Agora, o meu próprio time, não foi não Marinho, todo mundo acha que é o Marinho, tinha uma equipe de 10, 15 pessoas trabalhando nisso, são experientes, tem alguns são conselheiros, são especialistas do Congresso, né, do Senado, da Câmara de Deputados, já participaram de reformas anteriores. Então me diziam, quando eu disse 70 anos, parece muito. Parece muito. Não, a expectativa de vida, isso é um tema até que não foi abordado pelos senhores, mas é um tema também vulnerável de debate, é que no Nordeste a expectativa de vida é menor, então devia considerar diferenças de idade, e o nosso grupo trabalha também com o conceito de sobrevida. Quer dizer, quando você chega à idade de se aposentar, a sobrevida é igual. Tanto faz você estar no Piauí ou estar no Rio, quem está chegando em idade de aposentadoria tem a mesma expectativa de sobrevida, porque as diferenças são feitas justamente na idade mais jovem, é onde tem mortalidade infantil, em regiões mais pobres. Então a média do Nordeste acaba sendo mais baixa por causa dos primeiros anos, mas não é quando você chega na aposentadoria, a sobrevida já é igual. Então, por isso é que a equipe não defendeu idades diferentes. Um outro aspecto que foi mencionado pelo LFG, Luiz Flávio Gomes, foi justamente a ferocidade da evasão fiscal, não é? A ferocidade com que se foge do negócio previdenciário. Os cálculos iniciais nossos são de até 2 trilhões. Só que tem muita empresa que já morreu. Tem a Varig, que já morreu, tem a Universidade da Cidade, já morreu, tem uma opção de gente que morreu. Isso. Então, nossa equipe afunilou isso, e foi descendo, e acabou chegando a 16 mil contribuintes, que são os devedores contumazes, e aí, nesses 16 mil, a coisa se reduziu para quase 1 tri. E aí você afunila um pouco mais, a equipe se debruçou sobre isso, e aí chegou agora a uns 36, 37, inclusive alguns mencionados pelo deputado, e aí você chega a 300 e poucos bilhões. Isso aí a turma vai atrás de qualquer jeito. E vai buscar esse dinheiro. Perfeitamente. Isso está num dos blocos, numa das cláusulas da previdenciária. Agora, nós vamos cercar pelo outro lado também, na tributária, que foi muito bem mencionada também. Nós vamos pela tributária. Só que se você bota 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo no Congresso, começa a procrastinar, a atrasar, e por isso que as reformas acabam não saindo. Então você tem que pegar a primeira, que tem capacidade de afundar o Brasil, destruir o Brasil, você tem que atacar essa primeiro. Mas as outras virão. E nós vamos atrás, e inclusive boa parte da coisa dos impostos é quando os impostos são muito altos, quem tem influência política consegue ser desonerado. Então você tem do lado de lá também 300 bilhões de desoneração. Você não tem só os 300 bilhões de impostos não pagos, você tem também mais 300 de desoneração. Entendeu? Então, quando o imposto começa a subir, uma parte capota e vai para a corte. O sujeito deve 100 milhões para a Previdência, ele prefere pagar 15 milhões para o escritório de advocacia e fica 10 anos rodando com esse troço aí. Já o outro que tem poder político corre no governo, o governo, se tiver frágil, começa a desonerar. Quem tem mais pressão política consegue mais. E é uma interferência indevida do poder econômico comprando influência política. Não é? Então, nós estamos olhando para isso também. E as renúncias fiscais. Então, tem o que não paga, tem o que está desonerado e ainda tem as renúncias. Isso é um espaço onde nós temos que entrar e vamos entrar. Foi dito também da contribuição de 22%, que seria quase um confisco. Eu respeito, entendo, eu
eu não tenho essa especialidade, e respeito muito o seu conhecimento a respeito. Agora, isso só se aplica a quem está acima do teto. Quer dizer, o sujeito está acima do teto, ele já está ilegal, e ele tem o direito de legislar para ele mesmo, dizendo que ele pode. E aí nós vamos buscar 22% dele, ele diz que não. Pelo menos a nossa obrigação é tentar. E é isso que a gente se refere quando fala em privilégio, né? Não pode quem legisla ou quem julga ter aposentadorias muito maiores do que a população humilde defendida por todo mundo. Então, tem que pensar nisso também. A garantia de capitalização, que são os bancos, falou muito aqui de banco. O princípio inicial, se você criar um sistema de capitalização, é que não seja o banco. Não são os bancos que vão gerir. Não foram os bancos no Chile e não seriam os bancos aqui. São instituições especializadas, muito mais próximas desses fundos de pensão, com capital destacado, porque você não pode deixar o banqueiro se esconder atrás da desculpa que eu estou com dinheiro público. Qual é a grande desculpa que foi usada, inclusive, lá fora, durante essa grande quebra lá fora? Em vez de deixar o banco quebrar, se fosse o caso, e garantir os depositantes menores, em vez de garantir os maiores, quer dizer, o banco quebra, está cheio de dinheiro de gente que tem muito dinheiro lá, e o governo agora vai cobrar imposto de todo mundo para ficar garantindo fortunas que estavam dentro de um banco. Não é justo. Então, o que acontece? O banco não pode se esconder justamente atrás dessa desculpa. Não, eu estou com o dinheiro do povo, eu estou com o dinheiro da aposentadoria aqui, não pode deixar, eu não posso quebrar. Não, senhor. São totalmente separadas. Não pode, são capitais separados, destacados, são indústrias diferentes. Quem está jogando numa liga não joga na outra, é totalmente diferente. Então, eu só quero deixar isso claro, se houvesse o sistema de capitalização, ele não estaria nos bancos. Ele não estaria nos bancos. Ele está muito mais próximo justamente das observações que foram feitas antes aí, que funcionários de estatais já sabem que tem fundos de pensão para proteger, etc. E por falar em fundos de pensão, e por falar em processo, e por falar em greenfield, é muito interessante, porque durante o roubo no atacado que houve no Brasil, o Brasil foi atacado com a maior ferocidade. E os recursos públicos foram dilapidados. Houve assalto, quadrilhas assaltando os recursos públicos, inclusive nos fundos de pensão. Aparelhados, assaltados. Eu recebi a visita assim que foi instalada a Operação Greenfield. Os interventores foram ao Rio me agradecer, porque os investimentos que tinham feito, ao contrário dos outros 48 fundos, que os fundos aqui tinham investido, os fundos de pensão, ao contrário dos outros que destruíram recursos, financiaram coisas equivocadas, a Greenfield vai mostrar isso. Nós temos que aprofundar a Greenfield mesmo. Aliás, é uma ótima ideia, vamos aprofundar isso. Vamos fazer o que for possível para aprofundar esses trabalhos. É muito importante, porque é um tempo de clareza, é um tempo de transparência. Curiosamente, eu fui visitado por interventores para fazer o agradecimento de que dentro de 48, 50 fundos, o meu fundo tinha devolvido 2 ou 3 vezes o recurso que tinha investido comigo, defendendo o dinheiro dos servidores, defendendo a acumulação, um sistema de capitalização. Não é? Eu recebi essas visitas. Curiosamente, isso foi há 5 anos atrás, 4 anos atrás, todo mundo agradecendo. Tanto que na hora que eu falei que ia lançar um outro sistema, todo mundo, não, queremos botar dinheiro com o senhor. Eu falei, não queremos agora, porque nós estamos indo buscar agora dinheiro privado, dinheiro não sei aonde, justamente porque estava esse rolo danado. Quando começou esse rolo todo, eu é que comecei a não querer. Não é? Mas eu tinha feito a minha parte. Eu sei onde eu estava e o que eu fazia nessa época. Eu espero que todos saibam, cada um responsável pelo que estava fazendo. E o que aconteceu, curiosamente,